Querido devoto, que bom estarmos mais uma vez em sintonia através do programa Momento Franciscano. No último programa nós refletimos sobre o comportamento dos irmãos que cuidavam de São Francisco quando ele estava doente. E hoje daremos continuidade à reflexão neste capítulo. É o capítulo 6 de Tomás de Celano, Vida 1, segundo livro, número 103. Mas, embora o Santo Pai já fosse diante de Deus um homem consumado na graça e brilhasse por suas obras entre os homens deste mundo, estava sempre pensando em empreender coisas mais perfeitas. E como soldado veterano das batalhas de Deus, provocava o adversário para novos combates. Propunha-se fazer grandes coisas sob a orientação de Cristo e mesmo semi-morto pela falta de saúde, esperava triunfar do inimigo numa nova batalha. Para a virtude, de fato, não existe fim, pois sabe que sua recompensa é eterna. Ardia por isso em um desejo enorme de voltar à humildade do começo, e seu amor era tão grande e alegremente esperançoso que queria reduzir seu corpo à servidão antiga, embora já estivesse nos limites de suas forças. Afastava de si todos os obstáculos de preocupações e freava de uma vez a agitação de todas as solicitudes. Precisando moderar seu rigor antigo por causa da doença, dizia: "Vamos começar a servir a Deus, meus irmãos, porque até agora fizemos pouco ou nada." Não pensava que já tivesse conseguido dominar-se, mas firme e incansável na busca da renovação espiritual, estava sempre pensando em começar. Queria voltar a servir os leprosos, a ser desprezado como nos outros tempos. Queria fugir ao convívio das pessoas e ir para os lugares mais afastados, para se livrar de todos os cuidados e preocupações com as outras coisas e ficar separado de Deus apenas pela parede do corpo. Para o louvor de Cristo. Amém. Querido devoto, querida devota, nós ficamos cada vez mais encantados com a vida de São Francisco. Ele procurava sempre servir ao Senhor, procurava sempre melhorar. E para isso ele precisava dominar-se, ou seja, não se deixar levar pela vontade do mundo. Eis aqui um confronto constante na vida de Francisco e na nossa vida. Por isso, Francisco procurava sempre começar de novo. Por isso que Francisco disse essa frase tão conhecida: "Irmãos, vamos começar a servir a Deus, porque até agora fizemos pouco ou nada." Ou seja, por mais que Francisco já tivesse feito tantas coisas, para ele é como se não tivesse feito nada, ou bem pouco. Isso para nos mostrar que constantemente devemos começar. E por que não dizer recomeçar? Nós nunca podemos nos acomodar diante da nossa vida. Devemos perceber cada momento as nossas fragilidades, os nossos cansaços, mas devemos sempre procurar começar e recomeçar, porque pouco ou nada fizemos. Não pensava que já tivesse conseguido dominar-se, mas firme e incansável na busca da renovação espiritual. Ah, como essa mensagem é atual! Precisamos sempre da renovação espiritual. Nós vivemos num mundo consumista, num mundo onde você tem que consumir. E diante disso, precisamos de uma renovação espiritual para não deixar se levar por isso. Usufruir daquilo que for necessário. Aquilo que for supérfluo deve ser deixado de lado. Então Francisco
nos convida a buscar o essencial. E ele queria voltar a servir aos leprosos, ser desprezado como nos outros tempos, queria fugir ao convívio das pessoas para se livrar de todos os cuidados e preocupações, queria ficar separado com Deus, apenas pela parede do corpo, ou seja, queria ficar separado de Deus apenas pela parede do corpo, apenas pela carne. Querido devoto, porque Francisco queria constantemente estar próximo de Deus. Por isso ele procurava retirar-se, isolar-se, para se encher de Deus, para se preencher de Deus. Eis o grande chamado para nós, neste tempo de discernimento, por que não dizer assim? Aqui no Brasil, diante de tantas informações, diante de tantas falácias, diante de tanto disse e não me disse, precisamos nos voltar mais para Deus e assim acolher o seu discernimento. Deixemo-nos guiar pelo exemplo de São Francisco e assim nos tornaremos pessoas melhores diante de Deus. Amém. Querido devoto, querida devota, vamos nos colocar diante do crucifixo e assim como São Francisco inclinou o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor, também inclinemos os nossos ouvidos. Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Querido devoto, querida devota, quero agradecer esse momento, que você possa sempre acolher essa mensagem como meio de fortalecimento na fé. Por isso nós queremos agora pedir a bênção de Deus pela intercessão do nosso querido São Francisco das Chagas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco das Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, que você conviva bem com seus familiares. Amém.